Então, olá a todos, muito bom dia. O meu nome é Cláudia, estou aqui em representação por parte do Gabinete de Relações Públicas da Universidade da Beira Interior. Esta sessão marca o começo de uma nova apresentação. Neste momento vamos falar sobre o curso de Arquitetura e connosco temos o professor José Neves Dias, que é o diretor de curso de Arquitetura, que nos fará uma apresentação sobre algumas especificidades do curso. Depois teremos algum membro da Associação Académica que também fará uma breve exposição sobre aquilo que a Associação Académica faz e também algumas das oportunidades que os futuros alunos terão ao participar em estruturas associativas como núcleos e associações. Teremos também presente um membro do setor de bolsas e temos alguns alunos também do curso de Arquitetura que nos farão uma exposição sobre os seus testemunhos pessoais e académicos. Ora, já devem ter ouvido falar no curso de Arquitetura, por isso é que estão aqui, ansiosos por saber qual vai ser o vosso futuro. E é para isso que estamos a tentar esclarecer as vossas dúvidas. Este primeiro slide é significativo. Vamos abrir e fechar mais ou menos da mesma maneira. Vocês perceberão depois. A Universidade da Beira Interior, como calculam e já fizeram as vossas pesquisas, situa-se na Covilhã, uma cidade do interior, com algumas características particulares, dada a sua situação, a sua história, mas de que não vou agora falar muito, porque o que nos interessa realmente é, sem vos maçar, falar do curso em que vão ingressar em pouco tempo. Assim o esperamos. A região, a cidade, tem muito para oferecer e tem muito para ganhar com a vossa presença enquanto estudantes da UBI. Curiosamente, a situação da pandemia veio inverter bastante os valores até do turismo e assistimos hoje a que temos uma ocupação quase plena, programada, ao passo que os destinos normalmente mais procurados estão com dificuldades. Portanto, esta grande mutabilidade das regras, por razões que muitas vezes nos são estranhas, contribuem para que nós devamos pensar, refletir sobre o que temos à frente, quais as nossas opções, porque tudo tem prós e contras. Aproveitei este conjunto de slides para introduzir um tema que preocupa, porquanto nós temos constatado que muitos dos alunos que ingressam no ensino superior, não só em arquitetura, mas também, têm alguns conceitos errados, alguns mitos acerca da profissão, acerca do que é a arquitetura. E esta dupla de slides motivou-me essa reflexão precisamente porque poderíamos começar por tentar definir a arquitetura como tudo aquilo que não é o património natural. Tudo aquilo que tem a ação do homem e que, portanto, ao longo do tempo e dada a sua permanência e qualidade, pode vir a ser apelidado de património, é já objeto de ação do arquiteto. E isso é um princípio fundamental e que nos leva a outra interrogação fundamental também. O que é a arquitetura? Qual é o verdadeiro exercício da profissão? E algumas pistas que, assim desejamos, vos possam ajudar a confirmar o vosso intuito ou a refletir sobre ele. Normalmente há sempre um grande debate a propósito do que é a arquitetura, se é a técnica, se é a arte, se é ambos, pois é muitas coisas ao mesmo tempo, mas sobretudo uma ciência, porquanto os edifícios, até os mais simples, fazem uso de princípios básicos, quer da física, quer da química, nas reações de patologias que se desenvolvem, e, portanto, obviamente não podia deixar de estar alicerçada na ciência. Além do mais, a experiência, a tentativa e o erro são também processos científicos, como sabem. Mas, inevitavelmente, a arquitetura é também uma arte.
desde logo porque o ser humano procura embelezar o seu envolvente, a sua envolvente, procura expressar as suas sensibilidades e comunicar através da arte. A arquitetura distingue-se radicalmente das outras artes e não é uma questão de estar a desmerecê-las, desde logo porque envolve o homem. E esta dimensionalidade excede a dimensionalidade a que estamos habituados, da comprimento, largura e profundidade, as 3 dimensões do espaço. É uma dimensionalidade social, porque a arquitetura influencia a qualidade de vida das pessoas, desde logo porque também faz parte da arquitetura o desenho urbano, a forma das cidades, e porque ao persistir, ao sobreviver-nos longamente, pois nós sabemos que alguns edifícios têm milhares de anos, tem uma dimensão temporal também. Concretamente, o nosso curso de arquitetura, na Universidade da Beira Interior, tem ela também algumas especificidades. Nos dias que correm, e atendendo à tradição do local e da faculdade onde se integra, consideramos que, acima de tudo, é necessário privilegiar o desenho. Já começam a perceber o motivo daquele primeiro slide. Em todas as suas diversas formas. O desenho é a nossa principal forma de expressão. Desde o desenho mais livre, os primeiros esquiços, os primeiros esboços, às vezes nos sítios mais inusitados, até ao desenho técnico, ao desenho de obra, o desenho está sempre presente e, portanto, não há como contornar esta necessidade de o arquiteto ser um especialista em desenho. A humanização da arquitetura também já foi abordada. Portanto, a arquitetura não só deve satisfazer as exigências humanas e culturais, mas deve dar um passo em frente, promover o gosto. Não podia deixar de ser abordado o tema da ecologia, a educação ambiental, as energias alternativas e a questão dos resíduos. Nem sequer vou alongar-me, porque todos vocês já estão suficientemente despertos para estas causas. A durabilidade e o conforto, desde o tempo dos romanos, que nos primeiros tratados, um dos princípios da definição da arquitetura era a sua durabilidade. E esta é uma característica que nem sempre tem estado presente na construção e na arquitetura que se faz. E que são os arquitetos que, prevendo determinadas situações, jogando com o conforto e com os materiais, garantem que a arquitetura desempenha também aí uma importante função. E, finalmente, como se os pormenores, os detalhes, não deixassem de ser importantes, não deixassem de ser uma parte contributiva fundamental para o resultado final da arquitetura, é fundamental, portanto, termos uma grande atenção a estes assuntos, a construção, os pormenores, os materiais que são utilizados, as cores, etc. As saídas profissionais não variam muito de outros cursos de arquitetura e, obviamente, têm que ver fundamentalmente com a prática de projeto em ateliês de arquitetura ou empresas de arquitetura e construção. Uma vez que temos construção em demasia, se depois alguma coisa vos suscitar alguma dúvida, vocês tomem nota que terei todo o gosto em explicar melhor, nomeadamente este conceito de termos construção em demasia, portanto, associado ao aumento da população. Hoje em dia há menos procura para projetos novos e há muita necessidade de promover a reabilitação, a conservação. E, portanto, também no património, à medida que as sociedades se desenvolvem, preocupam-se também com a preservação do seu legado patrimonial e, portanto, é fundamental que nós estejamos preparados também para responder a essas solicitações. A coordenação e avaliação de projetos de arquitetura, pois isto pode haver muitas situações em que vocês não estejam em projeto, mas estejam a avaliar ou a planificar, assim como nos órgãos que tutelam o património, nas autarquias,
têm a obrigação de licenciar, diz-se, todos os projetos de arquitetura que são submetidos. E, portanto, estudos e projetos e planos de atividades de consultadoria nos mais variados ramos, gestão e direção de obras. Este é também um campo de ação dos arquitetos, nos quais os formados na UBIS têm sabido evidenciar, precisamente porque prestamos grande atenção à construção, ao detalhe, e estamos eventualmente mais aptos a fazer acompanhamento de obra. Temos os objetivos, que são públicos, e temos também alguns dados essenciais relativos à vossa eventual candidatura. Penso que não é propriamente necessário estar a fazer grandes comentários sobre isto. Se houver depois necessidade, aqui voltaremos. E gostaríamos de falar no nosso plano de estudos, porque não só há sempre alguma curiosidade, e isso também poderá ajudar a esclarecer aquela dúvida de que eu há pouco falava, que é o que é afinal a arquitetura, mas porque temos esta estrutura em circuito fechado e que é fundamental vocês entenderem. Baseia-se numa complementaridade, chamemos-lhe assim, sempre tendente a auxiliar os projetos. Vocês, desde o primeiro ano em que ingressam no curso, começam a ter uma disciplina chamada projeto, como veem, dividida em 2 semestres, mas não deixa de ser o projeto 1, com 2 partes, e assim sucessivamente até ao 5º ano. Esta disciplina de projeto é a principal, digamos, de qualquer curso de arquitetura e também do nosso. E para ela contribuem, vão adicionando contributos a partir de todas as outras disciplinas que têm. Ou seja, é no fundo a última intenção de todos os conteúdos, de todas as capacidades que vocês vão adquirindo, vão ganhando competências para desempenhar cada vez melhor o projeto e saber responder à complexidade crescente dos programas. Como calcularão, no primeiro ano é uma fase mais conceptual, mais de tomar contacto com a profissão, a representação, ainda baseada em princípios de expressão pessoal. No segundo, terceiro, quarto e quinto, começamos a fazer uma abordagem sistemática sobre os temas determinantes da arquitetura, como a habitação, os equipamentos. Os equipamentos são todo o tipo de edifícios destinados a promover atividades culturais ou desportivas, de saúde, etc. Abordamos também no 4º ano o estudo da cidade, precisamente para conseguirmos responder às solicitações do planeamento, do desenho urbano, do urbanismo, e finalmente no 5º ano o projeto final, o detalhe e ainda uma dissertação. Portanto, como veem, há aqui também uma insistência bastante forte e obviamente necessária na questão da história da arquitetura. Temos muitas disciplinas de história da arquitetura. É necessário sabermos dominar o passado para controlar o presente e o futuro. Do desenho, não podia deixar de ser, já me referi a isto, mas também de conteúdos que vos podem parecer à primeira vista estranhos, mas que têm toda a relação com o exercício da arquitetura, desde a geodinâmica até à matemática, passando por concepção de estruturas, sistemas de informação geográfica, etc. No 5º ano, como disse, o esquema altera-se relativamente às disciplinas teóricas, passa a haver opção, podem escolher dentro de um grupo limitado de disciplinas, e a dissertação, que é um trabalho teórico final. Para concretizar estes objetivos, insistimos desde logo numa questão fundamental. Isto da oficina permanente de desenho e aprendizagem implica que vocês têm uma permanência quase total nas salas de aula, onde têm postos de trabalho, têm uma sala dedicada para cada ano, e às vezes mais do que isso, porque a sala não é suficiente para acolher todos os alunos.
e aí desenvolvem os vossos trabalhos. Portanto, não é necessário preocuparem-se com condições nas vossas casas, porque há salas equipadas para esse efeito. E o poder trocar impressões, o poder partilhar, o poder testar as vossas ideias com o contributo, com a crítica dos vossos colegas e dos professores, é um teste fundamental para o aperfeiçoamento dos vossos trabalhos. E, portanto, por isso é que nós insistimos muito na prática de ateliê, também se costuma assim designar, ou na oficina de projeto e desenho. Já falei da arquitetura como construção, é fundamental que nós não tenhamos aquela veleidade de pensar que os arquitetos são artistas e que não têm que se preocupar com a gravidade, com a estabilidade, com a durabilidade, com as coisas mais comezinhas. Nós temos que dar um passo em frente e ser plenamente capazes de responder também a essas solicitações. A complexidade do contexto das intervenções, pois nós não queremos de forma nenhuma que os projetos desenvolvidos sejam descontextualizados, sejam até dissonantes, resultem mal. Se nós queremos que a arquitetura seja uma intervenção no sentido positivo na cidade e na vida das pessoas, como não podíamos estar atentos ao contexto, ao entorno? E isto também se prende, obviamente, com a humanização do espaço e a valorização do património. E, finalmente, o serviço à sociedade. Temos também tido uma crescente procura de estudantes internacionais que têm promovido um feedback muito positivo nos seus respectivos países. Temos também uma grande parte dos nossos estudantes que vão colher experiências a esses países, portanto temos vários convénios com muitas universidades espalhadas pelo mundo inteiro. Temos também um resultado muito positivo ligado à prática. Todos os anos há pelo menos, às vezes mais, mas pelo menos um trabalho que é executado mediante uma encomenda real, quer de autarquias, quer de associações ou outras instituições. E, portanto, esta é uma forma de anteciparmos a entrada, digamos assim, no exercício da profissão com os nossos alunos, para que eles tenham a plena consciência da realidade, das dificuldades e das potencialidades que existem no diálogo com os clientes, na correta adequação das suas propostas e, também muito importante, os estarem sujeitos a uma opinião, a uma crítica, a uma avaliação que é externa à universidade. Portanto, extravasa apenas a opinião dos professores, mas tem expressão no cliente, chamemos-lhe assim, porque ele é, em última análise, quem na fase final se pronuncia sempre sobre os resultados alcançados. Neste caso aqui até foi exercício aluno do quarto ano de arquitetura. Neste caso, em 2017, estava no meu primeiro ano. Este foi um exercício que foi um dos primeiros exercícios que tivemos no segundo semestre. E neste caso foi no Memorial, no Freguesia do Ferro, numa aldeiazinha da Covilhã, em que fomos lá visitar o terreno. Fizemos alguns levantamentos, foi possível falar com, neste caso, com os clientes, neste caso seriam 3 senhoras, as responsáveis. E desde aí decorreu desde trabalho em sala de projeto, desde maquetes conceptuais, estudos, todos os processos, né, de desenho, discussão, dentro de sala de aula. Por exemplo, na segunda foto temos uma maquete, fizemos volumétrica do levantamento da cidade, da envolvente. A terceira foto já foi na fase final, em que já tínhamos exposto os trabalhos na exposição lá pelo átrio da faculdade. E já na quarta foto de baixo já estávamos a apresentar, neste caso, o concurso, no fundo, com professores e com alguns convidados. E na última também já é de algumas maquetes volumétricas, já de final, pronto. Isto acaba sendo importante também pela experiência, por ser quase um cliente e não ser simplesmente um enunciado lançado pelos professores. Podemos fazer perguntas aos clientes e deslocar-nos e podemos falar com as pessoas que moram lá.
embora seja regra geral quase todos os exercícios, mas termos um cliente diretamente acaba por ser bastante importante. E logo no primeiro ano, neste caso tivemos logo no primeiro ano, que normalmente também costuma haver muito, mas é muito importante para nos adaptarmos às realidades e tudo isso. Neste dispositivo tratamos de um outro trabalho, semelhante ao que foi apresentado anteriormente, porque também foi a partir de um pedido real de um cliente, que era a Câmara Municipal de Castanheira de Pera, em que era-nos proposto criar um memorial relativamente às vítimas de incêndios de Pedrógão Grande e com esse pedido do cliente foi-nos também proposto visitarmos o local, que nomeadamente as primeiras duas imagens retratam isso, a nossa ida ao terreno para podermos fazer levantamento e discutir como haveríamos ou não intervir no terreno de uma forma mais correta, digamos assim, porque era um terreno bastante inclinado. Na segunda foto temos realmente os professores, os alunos e o próprio cliente a explicar-nos o que é que seriam os objetivos principais a se fazer no projeto. Depois, as restantes imagens já são as imagens relativas ao trabalho que desenvolvido na UBI ao longo das aulas de projeto, nomeadamente através de maquetes que fazemos de estudo, através de colagens e perspectivas que fazemos, para mostrar a nossa ideia durante o semestre ao professor e no final, na última imagem, mostrarmos realmente o trabalho que fizemos aos clientes, aos outros professores e também basicamente fazer uma apresentação final onde foram eleitos os finalistas que depois puderam ter uma proximidade maior ainda com o cliente para definir aquilo que realmente seria feito. Então, as nossas aulas, normalmente as turmas encontram-se divididas por turnos, normalmente não passa de 20 pessoas. Existe um trabalho contínuo e um acompanhamento contínuo dos professores que se demonstram bastante interessados e preocupados. Este acompanhamento é bastante importante para todo o desenvolvimento do trabalho, do projeto, em todas as aulas, e por norma é feita uma apresentação semanal para mostrarmos em que ponto nos encontramos no projeto e sermos ajudados a corrigir os erros encontrados. Olá, bom dia. Eu agora vou falar um pouco das atividades que, enquanto núcleo, tentamos desenvolver. Essas atividades que nós desenvolvemos, que o núcleo desenvolve, tentam de certa forma complementar as aulas e complementar as atividades que os professores já organizam. Nestas duas imagens estamos a ver, na primeira, foi uma conferência do arquiteto Adalberto Dias, um dos arquitetos mais importantes da arquitetura portuguesa, onde alguns colegas, após a apresentação, o sondaram para pedir alguns autógrafos e falar um pouco, que eu acho que é uma experiência que não se tem em muitos locais e que nós, enquanto núcleo, tentamos sempre desenvolver. A segunda foi uma instalação que o núcleo, em conjunto com uma outra estrutura académica, desenvolveu na entrada desse ciclo de conferências, que foi uma semana completa este ano, onde nós tentamos completar, como eu já disse, a oferta que os professores já e o curso já oferece, e também diversificar um pouco essa oferta. Podia passar, professor? Aqui nestas fotos percebemos um pouco a dinâmica dessas conferências, são sempre intimistas e conseguimos, como somos uma escola de médio tamanho, conseguimos sempre ter uma proximidade maior, se calhar, aos arquitetos e até mesmo aos professores. Os meus colegas não referiram, mas uma das coisas que eu senti mais quando vim para a Covilhã, porque eu já estive a estudar noutras universidades através de programas de mobilidade, foi a proximidade que nós temos com os professores. E podemos ver aí outras atividades que temos organizado, como exposições. Pode passar, professor? E depois organizamos outro tipo de eventos, como as galas de final de ano,
Na segunda imagem vemos um workshop que tivemos há 2 anos com o arquiteto Telmo Castro de desenho. Tentamos sempre desenvolver atividades diferentes e tentar abranger o máximo de áreas possíveis. E pronto, a Covilhã não só oferece também estudos na universidade, não é? Também temos o UBI oferece um leque de atividades extracurriculares. Vocês têm, na primeira imagem temos Festival de Pinturas, temos a Serra da Estrela, que é um grande símbolo da Covilhã, a Ponte Pedonal, que é uma obra arquitetónica, o parques, praias fluviais, e museus. E isto pode ser tudo realizado durante o dia. E também temos lazer à noite, não é? Porque não é só também estudar. Temos o Festival de Tunas, na segunda foto. Na primeira foto temos a Serenata, que é muito importante para os estudantes da UBI. Temos o Festival da Xerovia, as semanas académicas, a latada e os convívios que existem entre os cursos da UBI. Pronto, acho que... Este último slide faz a colagem com o primeiro que viram, é um mosaico, digamos assim, apenas alguns casos de como alunos e ex-alunos da Universidade da Beira Interior estão a ser notados pela qualidade dos seus trabalhos, pelos concursos a que concorrem e alguns dos quais já no campo do projeto, do campo da notabilidade estética e construtiva que alcançam com o seu trabalho diário, dos seus ateliês que coordenam. Portanto, nós damos por concluída a apresentação do curso. Estamos, obviamente, à vossa disponibilidade, à vossa disposição para responder a dúvidas que queiram colocar. Então, professor, não sei se alguém já tem alguma questão específica e que possa ser realmente dirigida ao professor ou aos alunos também de arquitetura. Caso não existam questões por agora, recomendo que avancemos talvez para os apoios, que é para ficarem com uma ideia integral também daquilo que nós temos para oferecer e para verificarem realmente que existe uma série de possibilidades que convém vocês terem um conhecimento prévio antes de ingressarem no ensino superior, porque poderão ser realmente um suporte muito benéfico para as vossas economias. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Eu gostava de colocar uma questão, pronto, é mais... Olá, Tom. Boa tarde, bom dia, aliás. Bom dia. O que é que distingue a UBI de outra universidade, pronto, qualquer, por exemplo, em Lisboa ou noutro sítio? O que é que me vai atrair para esta universidade? Por exemplo, olha, estive de Almeida Garrett, também em Lisboa, e o que eu noto principalmente é a proximidade, é a vivência académica. Estive lá um semestre, cerca de 5 meses e tal. O que notei mais é o tempo que tu perdes para deslocar à universidade, né? Que perdes em tempo de lazer ou de estudo, ou mesmo convivência. É mesmo, se calhar, as turmas excessivas, as poucas proximidades, mesmo o ambiente académico acaba por ser muito repartido porque as pessoas estão muito espalhadas por toda a cidade, não é tão fácil que brilhante, tu combinas alguma coisa em 5 minutos estás ao pé da pessoa, 5, 10 minutos, tens mais qualidade de vida, evitas menos tempo em transportes, mesmo a nível de qualidade, eu achei mais um acompanhamento muito mais próximo, permitiu-lhe muito mais a nível de projeto, na UBI, que achei que nessas, e por exemplo também estive em São Paulo neste caso, também há um semestre, que é uma cidade ainda muito maior que Portugal quase todo, acaba por tudo isso, como não é uma grande cidade, acabas por perder muita coisa porque é muita gente, tudo está com pressa, tudo perde 2 horas para chegar a casa, e acontece um pouco das grandes cidades, é isso. O facto de ter uma cidade mais pequenina torna um ambiente mais familiar. Ok. Porque as turmas em Lisboa, por exemplo, são muito maiores, acho eu.
Sim, eu contei, estive na FAUL, neste caso estive na FAUL, o contei foi um excesso, a professora disse-nos, por exemplo, tinha 5 minutos por aula para falar com cada um, não dá para muito. Foi o que eu muito obrigado. Foi o que eu referi em relação aos turnos. Os nossos turnos normalmente estão divididos no máximo 20 pessoas, que tornam um acompanhamento e o contacto com os professores mais facilitado. Ok. Muito obrigado, Rita e Ricardo. Estas são as diferenças mais evidentes, mas se esteve atento, notou que ao longo da minha exposição fui tentando também dar alguma informação sobre as particularidades intrínsecas. Desde logo, os planos de estudos não são todos exatamente iguais. Portanto, tem que estar muito atento, tem que ver quais as disciplinas que cada plano de estudos tem, qual é aquela que se adapta melhor às suas expectativas. No nosso caso, como eu tentei explicar muito sucintamente, nós valorizamos, não podia ser de outra maneira, porque nascemos numa faculdade de engenharia e, portanto, valorizamos muito a parte técnica, a parte do saber fazer, da execução, da ligação à obra. E valorizamos também, como estamos num meio interior, numa sociedade normalmente menos favorecida em recursos, valorizamos também a tradição, o património, as experiências locais e, portanto, com isso esperamos incutir nos nossos alunos um acréscimo de sensibilidade e um acréscimo de competências para poder exercer no mundo altamente competitivo como é o da arquitetura. Ok, muito obrigado. Ora, essa. Quero agradecer então a intervenção dos alunos e a intervenção também do professor José, porque realmente acho que é muito interessante e acho que foi muito elucidativa quanto aos conteúdos e quanto às especificidades do próprio curso. A questão que tu colocaste, Tom, acaba por ser uma questão suscitada por muitos candidatos ao ensino superior. Devo mencionar também que às vezes os alunos do ensino secundário acabam por descreditar um bocadinho as universidades no interior do país. Eu acho que é sempre uma mais-valia por causa de todas as razões que já foram aqui elencadas, mas depois também desafio-te fazeres uma breve pesquisa, sobretudo sobre o reconhecimento que já temos a nível internacional, sobre as possibilidades que tens, por exemplo, a nível de mobilidades de estudos. Tens o programa Erasmus, tens o programa das bolsas ibero-americanas, o programa ICM, que é relativamente a mobilidades de estudos fora da União Europeia, e tens ainda o programa Almeida Garrett, ou seja, se algum dia ainda quiseres tentar fazer uma mobilidade numa outra instituição a nível nacional, também podes ter essa experiência. Por isso recomendo que vejas isso, porque realmente temos muito para oferecer e gostávamos muito de contar contigo no próximo ano. Ok. Agora, não sei se mais algum participante tem também alguma questão que queira colocar, porque realmente isto é muito mais interessante e dinâmico se houver questões, e temos aqui as pessoas certas para colocarem todas as vossas dúvidas. Bom dia. Olá, bom dia, Estela, como estás? Estou bem. Eu gostaria de perguntar como é que é a matemática. É que a matemática assusta sempre, então gostaria de saber como é que é, mais ou menos. A matemática no nosso curso não é algo muito complicado, é algo que, indo às aulas frequentemente, aprende-se com facilidade e, muito sinceramente, não é preciso ter medo da matemática que nós damos, porque é uma matemática que é mais funcional para aquilo que teremos que um dia fazer. É algo muito mais prático, não tem nada de álgebra assim muito complicado, como por exemplo o curso de engenharia ou o curso de informática tem. Nossa matemática é muito mais simples e qualquer pessoa, mesmo que não tenha vindo de ciências, tem facilidade em fazer. Não precisas ter receio em relação à matemática, porque é algo bastante simples de se fazer. Sim, às vezes implica um pouco um estudo, né? Depende das pessoas que têm mais facilidade ou não, às vezes implica o estudo, que às vezes... Tenho colegas meus que neste caso não tinham matemática desde o 9º ano, conseguem fazer a mesma, nesse caso tem que se dedicar um pouco mais, é necessário neste caso ir às aulas, prestar atenção, e tem que dedicar um pouco mais ao estudo, mas fazem. Neste caso não tem tanta facilidade se calhar como alguns têm matemática até o 12º, mas acabam o curso, exige dedicar mais tempo, mas fazem e aprendem, né? Como os outros.
não é nada impossível. No meu caso, vim de artes, não tenho muita facilidade nas matemáticas e foi feito. Por isso, Eu também sou de artes. não Obrigada. é mesmo dar-nos umas noções que são realmente necessárias. Obrigada. Tivemos aqui a Camila, que levantou a mão. Não sei se queres colocar alguma questão, Camila Turgal. Sim, quero. Ok. É uma pergunta, porque eu estou no 12º e estou em Economia e tenho um bocado de receio do desenho e assim, porque o único contacto que eu tive com o desenho e a arte e assim foi mesmo no básico, em EV e assim, então tenho um bocado de receio que seja necessário uma veia artística muito vincada, digamos assim. Eu, por exemplo, venho de ciências, mas não tive desenho. Tive só desenho, geometria descritiva, não tive desenho. Também senti a mesma coisa que tu, não tenho assim propriamente uma veia artística para desenho, mas com as aulas de desenho e com os acompanhamentos e isso tudo, tu consegues também trabalhar um pouco essa parte. E sim, fazes, consegues, trabalhas nas aulas, temos bastantes aulas de desenho também, e não acho que seja por aí que não vais conseguir. Ok, é que, por exemplo, eu no 9º ano tive uma professora, a EV, que até tinha assim um gosto especial por arquitetura e nós ao longo do ano fomos trabalhando um projeto em que tínhamos que fazer plantas, pontos de fuga e coisas assim, e eu até gostei bastante, por isso é que também estou um bocado eu também era mais para essa parte, agora mais não era tanto desenho livre, era mais desenho de pontos de fuga, depois trabalhas, pois é, a outra parte também é importante, trabalhas também depois lá nas aulas de desenho. Mas Ok. que não tenhas medo por isso. Ok, obrigada. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Ao Ricardo, ao Cláudio, à Rita, à Diana, ao José. Alguma dúvida sobre o curso de arquitetura, sobre alguma especificidade de alguma disciplina, por exemplo, como a Camila há pouco fazia? Questionava realmente se uma pessoa que vai para a arquitetura necessita obrigatoriamente possuir umas ótimas skills em desenho. Questionar sobre algum apoio social, porque realmente, por exemplo, para todos aqueles que venham da zona litoral do país, poderá dar-se o caso de até serem contemplados com a bolsa mais superior e isso, sem sombra de dúvida, que é uma mais-valia. Ou então colocar uma questão a alguns alunos de arquitetura que mais do que ninguém poderão dar-vos o seu testemunho pessoal e sobretudo também académico. Por isso, não sei se alguém quer colocar alguma questão. Deixar também só a indicação de que muitas das vezes vocês não participam e não colocam as questões porque acham que não vão ser válidas ou não vão ser bem aceites. O nosso objetivo aqui é mesmo esclarecer-vos e acho que como têm a oportunidade de colocar aqui questões a diferentes pessoas, acho que é sempre uma mais-valia. Não sei se estou a ouvir alguma tentativa de... A única dúvida que eu se calhar consigo tirar é em termos de alojamento, se, por exemplo, a universidade tem algum, não sei, bloco, sei lá, para estudantes ou, não sei, alguma parceria com... Pronto. Eu não sei se é fácil de arranjar uma estadia ou alguma coisa assim, porque, pronto, eu vivo aqui no Alentejo e, pronto, não consigo vir de carro todos os dias. Claro que sim. Normal. Consegues-me ouvir, Tom? Sim. Pronto, nós aqui no Chasub, um dos nossos setores é o setor do alojamento. Nós dispomos de 7 residências universitárias, é uma opção, caso pretendam, está bem? E podem até mesmo, no ato da matrícula, por exemplo, fazer a inscrição, ver se existe vaga, ver o local, existe essa possibilidade. Uma coisa importante, Tom, é que eu não referi quando falei das bolsas de estudo. Caso o aluno seja bolseiro e bolseiro deslocado, como é o teu caso, o aluno também tem direito ao complemento de alojamento, que acresce ao valor da bolsa. Por exemplo, o aluno faz o pagamento, neste caso o aluno bolseiro este ano foi cerca de 76 euros, depois a DGES, a par com a bolsa, da mensalidade da bolsa, paga na totalidade esses 76 euros, está bem? Portanto,
é também importante. Para além disso, temos depois a oferta particular aqui também, muita, não é? Da noção que eu tenho aqui na zona da Covilhã, além da residência, está bem? Então, Ok. eu no link que partilhei da campanha Não Desistas, há uma parte do tópico do alojamento, ou mesmo dentro do nosso site, facilmente na parte dos serviços diz o setor do alojamento, está bem? Alguma questão, eu quero colocar aqui o e-mail dos colegas para colocar, está bem? Diretamente eles via e-mail. Ok. É loja.ubi.pt. A nível de casas, mesmo particulares, consegues facilmente, podes não arranjar ao lado da universidade, que é o que toda a gente procura, mas mesmo longe, para qualquer cidade, é perto. Consegues, desde que depende também da altura, quanto mais tarde fores, menos há oferta, né? Mas consegues preços bastante mais abaixo do que Lisboa, né? Neste caso, acho que a média deve andar a partir dos 150, em particular, né? Até os 200, 200 qualquer coisa. Mas é fácil de arranjares, não é assim um impasse. A maior parte dos estudantes que estão lá alugam casa, né? Ninguém vai e vem, a não ser que seja da Covilhã ou do Fundão. Por isso, mas é uma coisa, não é muito difícil, não é uma preocupação se calhar de ir para lá. É muito pior numa cidade grande. A cidade da Covilhã vive muito dos estudantes, por isso uma coisa com que tu te vais separar se lá chegares, será exatamente no início de setembro, quando vais à procura de casa, andam muitos senhorios na rua, exatamente a oferecer alojamento, a mostrar as suas casas. Ok. Eu também arranjei casa, foi à frente dos serviços académicos, estava lá uma senhora. A mim também foi a minha senhoria que me procurou, não fui eu que a procurei a ela. Ok. Porque pronto, eu tenho de fazer 60 km para ir à escola, pronto, a escola fica um bocado longe e pronto, tentava evitar um bocado isso, porque pronto, é um bocado complicado. Sim, não, eu não compenso a fazer ida e volta, pelo menos também estou a 300 e tal metros, a 300 e tal quilómetros da universidade, sim, compensa mais, e se tiveres bolsa, neste caso, como a senhora das bolsas disse, é totalmente paga, não tens, se quiseres recorrer a bolsas sociais, às residências sociais, não tens qualquer despesa nesse caso. Ok, E pronto, até mesmo muito obrigado. Então, quem às vezes por algum motivo não consegue vaga, mas fez o requerimento para a residência e por nada relacionado com o aluno não consegue, por exemplo, vaga. O regulamento de bolsas também prevê, mediante, por exemplo, a apresentação da fatura depois na despesa, na habitação particular, a DGES também apoia 30%, 40%, salvo erro. Portanto, está previsto em regulamento também essa possibilidade, tá? Então, mas existe muita oferta, como os colegas dizem, está bem, seja uma forma ou de outra, a residência é uma mais distante, chamada PAC, e outras mais na zona centro, por assim dizer, no polo principal, está bem? Há muita oferta. Ok, muito obrigado. Vou com certeza consultar aqui os sites. E depois também, se precisares de alguma ajuda, podes sempre contactar ao NAUBI, que é o NAUBI, é o Núcleo de Representantes dos Estudantes. Também depois há sempre colegas e que conseguem dar alguns conhecimentos, se precisares, em último caso, ou assim. Ou estudante, estás apontado. Agradeço toda a ajuda. Como viste, Tom, estudar na UBI é muito isto. É um espetáculo. É uma vantagem, sem sombra de dúvida, perante outras instituições da zona litoral. É precisamente isto, é que tu vais acabar por comprovar, espero eu, que viver na Covilhã é viver também em comunidade e, sobretudo, os teus colegas da UBI também apelidamos-nos comumente de comunidade ubiana, mesmo por causa disto, porque é isto que se exige de uma comunidade, é esta entreajuda, é partilha, é tudo isto. Eu acho que nesse sentido temos sempre um ponto a mais do que todas as outras instituições. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Eu queria perguntar uma coisa. Olá, Mariana, tudo bem? Olá. Eu queria perguntar como que a parte do desenho é desenvolvida. Assim, o que a gente aprende, vamos dizer assim? Nós, a nível de desenho, primeiro respondendo à colega anterior que tinha perguntado se é muito difícil para quem não vem de artes. Primeiro, não é difícil devido ao acompanhamento dado pelos professores e também ao facto de a Covilhã, como somos todos um pouco de longe, há muito entreajuda. Não há tanta competição, é um ambiente familiar mesmo, há muita ajuda entre os alunos. E em segundo, as aulas de desenho, nós temos desenho, se não estou em erro, no primeiro e segundo ano.
nós temos muitas aulas exatamente nas ruas da Covilhã, a fazer o desenho da cidade, o desenho para treinar a mão levantada, e depois temos algumas apresentações de trabalhos, também trabalhamos um pouco a maquete em desenho, e penso que é isso. Eventualmente ainda temos a oportunidade de, com a ajuda dos professores, organizar exposições. No nosso caso, houve o ano passado que fizemos uma exposição no Museu da Tinturaria, que fica ao pé do edifício principal da UBI. E lá está, independentemente de termos dificuldades ou não, os professores estão sempre dispostos a nos ajudar e até a desafiar-nos a sermos melhores cada vez mais para depois o nosso próprio trabalho poder vir a ser exposto. Mas isso acontece em quase todas as cadeiras, tanto a desenho como a projeto. O nosso curso baseia-se muito também em procurar expor os alunos e relacioná-los cada vez mais com aquilo que poderá vir a ser um dia o dia-a-dia deles. Procurar, digamos assim, abastecer-se cada vez mais com o que é o trabalho do ateliê, o facto de ter de falar com os clientes, o facto de ter de falar com as pessoas que vão ver os nossos trabalhos. Eu acho que estudar na UBI é de facto melhor do que possivelmente estudar nas outras universidades, que possivelmente não teríamos assim uma relação tão restrita com as pessoas e onde eventualmente dentro da própria Covilhã tivéssemos assim tanta visibilidade ao termos os nossos trabalhos expostos. Eu acho que isso acaba por ser bastante benéfico e até incentiva-nos a querer sermos cada vez melhores em termos de estudantes de arquitetura, para termos assim essa visibilidade e o apoio não só por parte dos professores como também da própria comunidade da Covilhã, que vai visitar e faz esse esforço em visitar as nossas exposições e os nossos trabalhos. Obrigada. Mariana, já agora queria só dizer uma coisa. As pessoas não são todas iguais, como sabe, e logo isto leva-nos a pensar no seguinte: algumas estarão impedidas de caminhar sobre determinados problemas, resolver. Não, a capacidade humana de se adaptar é enorme. É tudo uma questão de trabalho. Se realmente encontrar no curso de arquitetura, nomeadamente no da UBI, a afirmação daquilo que pensa ser o seu futuro, não é um ou outro obstáculo que vai impedi-la de conseguir alcançar os seus objetivos. A vida é toda assim, é feita de obstáculos, é feita de esforço, é feita de adaptação e, portanto, nós cá estaremos, e os seus colegas também são, como viu, sempre uma boa ajuda, para, através do seu próprio trabalho, superar as suas dificuldades. Não há que ter receio, antes, pelo contrário, há que encará-las com toda a confiança. Obrigada. Espero que tenhas ficado esclarecida, Mariana. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Eu tenho. Olá, Estela. Isso. Olá, outra vez. Para os alunos, eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que eles sentiram no início. Assim, se queres que seja sincera, eu estava com um bocado de medo e um pouco de receio de entrar na Covilhã. Eu nunca tinha ouvido falar, para ser sincera. E a partir do momento que eu fiquei colocada na Covilhã, a partir do momento que te dás a conhecer e queres realmente integrar-te, tu não tens grande dificuldade. As pessoas que lá estão são bastante acolhedoras e ajudam-te logo em tudo. A nível de cadeiras, dão-te logo. Uma coisa que eu senti, eu entrei no meu primeiro ano e logo nos primeiros meses recebi resumos de antigos alunos. É o que eu digo, é muito familiar e há muita entreajuda entre todos. E ao início é mais, como no fundo é uma cidade também que a maior parte, não sei, diria 90 e tal % vem de fora, toda a gente vai sozinha, portanto toda a gente sente esse choque inicial da família e portanto tendem-se muito a juntar, todos os alunos do primeiro ano, então acabam por, e como não tem aquela coisa de ter que ir apanhar o transporte para casa, não é? Porque
é facilmente tão. Então, os preciso ficam ali na sala mais tempo, no bar, convivem muito mais, em zonas de aula. Então, todos acabam se aproximar muito. No fundo, aquela família passa a ser aquela tua família, que é todos os estudantes que estão sempre no ano, pelo menos, fora os outros. Acaba tudo para o mesmo, porque não é poucos, meia dúzia deles é que são mesmo da zona da Covilhã e do Fundão. Quase todos são para o mesmo, portanto acabas por criar ali uma segunda família, portanto, pronto, e de resto não é nada de especial, pode ser mais as saudades da família, mas fora isso. Ao início vais querer ir de fim de semana, todos os fins de semana, mas depois vai-te saber bem ficar alguns fins de semana lá no convívio com as pessoas. Sim, também há outra parte, não é? Ok. Obrigada. Obrigada. Não sei se mais alguém quer questionar alguma coisa. Vamos aguardar, pode ser que surja alguma questão. Eu estou aqui cheio de curiosidade. Há aqui mais alunos. O Cláudio, o José Ponciano, a Diana, não tiveram dificuldades. Qual foi o vosso choque? Foi aquele que já foi citado, estarem longe da família e não querem falar do clima? Sem dúvida, o frio é horrível. Pois eu vi isso no vídeo. Sim, mas depois com os aquecedores e umas mantas isso resolve-se. Mas... O traje também é quentinho. Sim, é verdade. Para quem gosta de neve, não há neve sem frio, não é? Claro. Não sei se há mais alguma questão, até pode ser mesmo sobre alguma questão da própria cidade, não sei. Mesmo deslocação, por exemplo, à Covilhã, acabam por ter, acho que há sempre grupos de boleias partilhados, muitas vezes. Não sei se é o problema para alguém, transportes. Sim, há um grupo no Facebook que se chama Boleias Covilhã e estão lá sempre a publicar boleias para onde vão, quais são os preços e aí também começamos a ter contacto com outras pessoas de outros cursos. Sim, às vezes acaba por ser tema de conversa, é dentro do carro. Às vezes são estudantes que têm carro, alguns têm, outros não, e para distribuir despesas, distribuem transporte entre todos, dividem as despesas, e muitas vezes acabam por ter todos mais qualidade do que às vezes autocarros, que às vezes não é tão bom, e acaba por ser tudo de estudantes, por isso nunca houve problema nenhum. E pronto, eu pelo menos também costumo ir, sou da zona de Leiria para baixo, também trago sempre colegas de todos os cursos e há sempre muita convivência. Eu sou de Viana do Castelo, faço normalmente uma viagem de 5 horas de autocarro, ou seja, a minha mais-valia é o grupo das boleias. Eu posso dizer até em tons de brincadeira que quase que arranjei um motorista privado só para me levar para a Covilhã, porque depois acabei por me tornar amiga por ir recentemente com ele em boleias e hoje em dia praticamente preciso de uma boleia, ligo logo a ele. Obrigada realmente por mencionarem isso, porque isso às vezes é bastante útil. Eu também, quando estudei na UBI, eu também sou da zona do Alentejo e às vezes as questões de transporte eram um grande entrave. Mas realmente sim, depois também comecei a participar nisso dos grupos de boleias, Covilhã, e acabava por facilitar muito. Nem que seja só pelo conforto e pela redução do tempo de viagens, porque eu demorava cerca de 4 a 5 horas, por isso nem quero imaginar tu, Maria Rita, para Viana do Castelo, é assim uma ginástica tipo terrível. Exato. Mas é o que eu digo, é o arranjar uma boleia e depois recorrer sempre a essa boleia acaba por nos abrir mais conhecimento nos outros cursos e criar amizades fora do curso de arquitetura, muitas vezes. Claro. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão, nós também já estamos a ficar um bocadinho no limite, que vai começar uma sessão às 11h30, mas acho que tem sido uma sessão muito produtiva, na medida em que realmente há esta dinâmica e é muito mais simples. Não sei se... Bom dia, eu queria fazer uma pergunta. Não Olá, sei se Rebeca. Olá. Não sei se é possível responder, mas era pela situação em que estamos, se sabem se a UBI vai estar com o ensino à distância, pronto. Ok, Rebeca. É assim, de facto,
esta é uma questão que ainda não conseguimos responder-te na totalidade. Isto é uma questão que não depende só única e exclusivamente de nós, mas o que eu recomendo é que faz os teus exames, faz a tua candidatura ao ensino superior e se realmente a Covilhã for uma das tuas opções, o que eu recomendo é que consultes sempre a nossa página, porque todas as informações vão ser colocadas na nossa página institucional, porque neste momento realmente é difícil dizer-te como vão ser as aulas. Nós esperemos que consigamos arrancar logo com aulas presenciais, mas poderá dar-se o caso também termos que fazer aqui um balanço entre aulas presenciais e aulas virtuais. Neste momento é um bocadinho cedo para te dizer, está bem, Rebeca? Mas é o que eu te recomendo. Se quiseres, também ainda posso fazer outra coisa, posso deixar o meu e-mail e, por exemplo, se não encontrares alguma informação na página da UBI, podes-me contactar e eu também te direi o ponto de situação na altura em questão, ok? Ok, obrigada. De nada. Vou deixar então aqui o meu e-mail, está bem? Que é para vocês, sempre que necessitarem esta questão então das aulas, se vão ser presenciais, se vão ser virtuais, o que quer que seja, por volta do final de julho, início de agosto, se quiserem já podem enviar uma mensagem e eu, mediante a informação que tenha na altura, também dir-vos-ei algo. Não sei se há mais alguma questão. Não? Se não houver mais nenhuma questão... Se não houver mais nenhuma questão e se mais nenhum dos intervenientes quiser acrescentar alguma informação, teremos que dar a sessão por encerrada. Não sei, professor, se quer acrescentar alguma coisa nesta última fase? Só se forem agradecimentos. Também foi uma sessão muito interessante, todos colaboramos no mesmo sentido e, portanto, acho que transpirou desta equipa o espírito que se vive aqui na UBI. Portanto, sejam bem-vindos, esperamos por vocês. Obrigado a todos. Muito obrigada, professor, pelas suas palavras, porque realmente concordo inteiramente consigo. E agradecer principalmente aos alunos, que também são uma parte muito importante da nossa estratégia de captação de alunos, e porque realmente o seu testemunho é muito importante e é isso que os mais novos e aqueles que vão ingressar agora pretendem, é também ouvir estes testemunhos. Quero agradecer-vos a todos, agradecer ao professor, realmente pela objetividade e pela dinâmica que também criou ao trazer os seus alunos, que foi fundamental. Agradecer também à Cláudia, que tem estado presente em todas as sessões e a esclarecer os alunos sobre esta parte de apoios sociais e também a nível de alojamento. E agradecer uma vez mais à Associação Académica por também estar sempre presente e realmente enaltecer algumas das atividades e algumas das possibilidades que os futuros alunos terão no contexto extracurricular, que é extremamente importante. Isso acaba por ser muito benéfico para qualquer aluno. Sem mais demoras, aproveito para me despedir e deixar todos os participantes que tenham alguma dúvida à vontade para entrar em contacto connosco. Aqui em baixo, na parte direcionada para as mensagens, já têm todos os links de que necessitam, por isso, assim me despeço, ok? Muito obrigada pela vossa participação. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Tchau, obrigada.